Turma da Mônica na TV foi um bloco de 5 minutos que mesclava quadros em animação, atores em carne e osso, bonecos animatrônicos e fantoches. Esse quadro fazia parte do programa infantil Bambu Luar, aquele que era apresentado pela Angélica, mas infelizmente durou pouco tempo no ar. Existia a intenção de produzirem episódios com maior duração, mas por questões jurídicas, eles nunca foram ao ar. No momento, existe apenas um pequeno trecho desse quadro na internet. E aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu conto toda essa história com mais detalhes, então se você tiver interesse, recomendo que dê uma assistida depois. Bidu era uma revista de histórias em quadrinhos criada pelo Maurício de Souza e lançada pela editora Continental no início de 1960. Na época, foram lançadas 8 edições, e elas tinham como inspiração as tirinhas do Bidu que eram publicadas no jornal Folha da Manhã. Até 2015, encontrar essas revistas era extremamente raro, quase impossível na verdade. Ou seja, apenas os colecionadores mais aficionados tinham acesso a alguns exemplares dessa revista. No entanto, em 13 de setembro de 2015, foi lançada a coleção histórica Maurício, que unia todas as histórias da revista do Bidu em um único exemplar. O livro ainda reforça a raridade dessas revistas, pois lá é relatado que o próprio Maurício não tinha mais as revistas em seu acervo. Contudo, elas acabaram sendo encontradas em um arquivo morto dentro da MSP, e a partir daí, eles conseguiram inserir nesse compilado que foi lançado há alguns anos atrás. Produzido pela Maurício de Souza Produções, em parceria com o Estúdio Digital 21, Horácio era um filme de animação em CGI baseado no personagem Jurássico da Turma da Mônica. A estreia estava prevista para 2010, foi adiada para 2014, porém, ele nunca chegou a ser lançado. A ideia, inclusive, era produzir o filme em inglês, segundo boatos, justamente para tentar alcançar um público mundial. E hoje nós temos acesso a apenas um teaser e uma imagem do filme na internet. Produzido pela ASK Produções em parceria com o Instituto Cultural Maurício de Souza em 2004, Turma da Mônica, Diga Sim à Vida, foi um especial que adaptava a história em quadrinhos institucional da MSP, chamada Drogas, uma história que precisa ter fim, e que foi gravado no Teatro do Parque da Mônica em maio de 2003. Trata-se de um musical com os atores fantasiados e que foram dublados pelos mesmos dubladores do desenho. Esse especial, muito provavelmente, foi exibido na TV Escola, pois a mesma está citada nos créditos. No entanto, eu confesso que eu não encontrei nenhuma confirmação disso, mas é bem provável. Posteriormente, ele foi lançado em VHS como parte da coleção Teatrinho Turma da Mônica, mas, por bastante tempo, essa obra se tornou uma lost media, não estando disponível na internet e não recebendo nenhum outro lançamento em home video. Mas o final desse tópico é feliz, pois esse é um caso de lost media que foi encontrada recentemente. Em 21 de agosto de 2022, o usuário VLC 2012 disponibilizou o especial na internet, e hoje é possível encontrá-lo no YouTube e no Internet Archive. Turma da Mônica, A Festa Assombrada, foi um jogo rítmico de plataforma da Turma da Mônica que foi desenvolvido na Unity Engine e publicado no site da Cartoon Network Brasil em 2016. A plot do jogo mostrava a turminha indo para uma festa, eles acabavam chegando na festa errada e descobrindo que na verdade estavam em uma casa mal assombrada. A jogabilidade, como eu disse anteriormente, tinha elementos de jogos rítmicos, e o jogador
Tinha como objetivo resgatar os personagens do desenho animado sem ser notado pelos inimigos. O jogo continha um total de 3 estágios e estava disponível para ser jogado até 2018. Ele se perdeu em uma atualização do site da Cartoon Network Brasil, que também acabou transformando vários outros jogos que estavam disponíveis na época em novas Lost Medias. Para não dizer que está completamente perdido, é possível encontrar arquivos da trilha sonora e dos efeitos de som que foram publicados tanto no SoundCloud quanto no YouTube. Turma da Mônica, Feliz Natal para Todos foi um curta-metragem produzido pela Black and White and Color junto com a MSP em 1980. Ele foi lançado no formato de Super 8 e, segundo o Jornal do Brasil, ele chegou até a ser exibido na TVS no final de dezembro de 1981. A sinopse apresenta Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Bidu, que se reuniram para cantar a música Feliz Natal para Todos, até que começa a chover lá fora e todos saem para brincar na chuva. Na volta para casa, eles comem pedaços de panetone e, em seguida, montam uma árvore de Natal. Essa animação específica, de 1980, não está disponível em nenhum local da internet. Alguns colecionadores podem possuir este curta em seu acervo. Inclusive, em 2015, um usuário do Facebook chegou a postar o curta na rede social, mas, depois de um tempo, o post foi derrubado por motivos desconhecidos e hoje ele é uma mídia completamente perdida novamente, restando apenas uma única imagem estática. Lançada originalmente em 1959, as tirinhas da Turma da Mônica eram publicadas no jornal e tinham como personagens principais o Bidu e o Franjinha. A partir do início dos anos 60, a série começou a ganhar uma identidade mais familiar pra gente, com a criação da Mônica e do Cebolinha, que passaram a ser os protagonistas. Essa é uma mídia parcialmente perdida, pois boa parte dessas tirinhas estão disponíveis em livros comemorativos e compilações, porém, algumas delas nunca foram relançadas e não estão disponíveis por aí. Na Wiki da Lost Media Brasil, tem uma tabela que mostra o status de cada tirinha, dividido entre as encontradas, as parcialmente encontradas, as parcialmente perdidas e as totalmente perdidas. Então, se você quiser saber mais, dá uma conferida lá depois. Ainda no universo das tirinhas, Os 10 Ajustados foi uma série produzida por Maurício de Souza, que foi publicada na Folha de São Paulo e no Correio Paulistano em 1966. Essas tirinhas contavam as aventuras de uma família que morava num cortiço da Rua Augusta e era uma sátira onde cada um dos 10 elementos da família se posicionava de uma forma diferente sobre sua difícil realidade social. Por muito tempo, apenas uma imagem em qualidade ruim estava disponível, que era uma foto dos personagens Teco e Velho. Contudo, no final de 2022, foram encontradas novas imagens dos personagens Teco e da Carolina Justo, junto com algumas informações sobre eles que estavam disponíveis em um gibi da Turma da Mônica. Considerada a primeira série brasileira de histórias em quadrinhos infanto-juvenil, Zastras foi um gibi lançado em 1960 pela editora Continental. A revista contou com apenas 7 edições e hoje é considerada praticamente extinta, pois as impressões tiveram uma escala pequena na época. Trata-se de uma das coleções mais raras e valiosas dos quadrinhos brasileiros. A maior parte das histórias do Maurício que estavam nos Zastras acabaram sendo inseridas naquele livro Coleção Histórica Maurício, que eu citei anteriormente, mas as revistas em si estão parcialmente perdidas. Essa Lost Media também me deu bastante nostalgia, não exatamente por esse jogo em si, mas sim pelo que ele representa. Turma do Chico Bento foi um jogo de Facebook e Orkut lançado pela Insólita Studios e publicado pela Level Up em parceria com a MSP. O jogo foi lançado em 2012
Em 2013 ele já não recebia mais atualizações, em 2014 ele foi fechado de vez, ou seja, ele durou pouquíssimo tempo no ar. Era um jogo no maior estilo fazendinha e colheita feliz, e eu adorava jogar esse tipo de coisa na época, então eu fiquei bastante triste, pois eu nem sabia que esse jogo da turma do Chico Bento existia, e ele parecia muito legal. Nele, o jogador podia criar o próprio personagem no mesmo estilo visual do Maurício de Souza, e hoje em dia, infelizmente, o jogo original não está disponível em nenhum lugar, restando apenas algumas imagens, um trailer e um gameplay. E durante a pesquisa para esse vídeo, eu também descobri que alguns fãs recriaram o game, mas, pelo menos por hora, é possível jogar apenas o tutorial. Máquina de Quadrinhos da Turma da Mônica foi um site lançado pela MSP em 2009 em homenagem ao aniversário de 50 anos dos personagens. Nele, os usuários poderiam criar seus próprios quadrinhos usando personagens e cenários disponibilizados pelo próprio site. Era um conceito bem legal, pois quando as histórias, que eram criadas pelos fãs, passavam pela moderação, ela poderia ser visualizada e avaliada por outros usuários. Então existia uma troca bem legal entre a comunidade. Tanto é que as melhores histórias também acabavam ganhando destaque na aba inicial do site. Em 2010, esse software foi lançado em CD, e nesse caso ainda era possível salvar as histórias nos computadores e até imprimir posteriormente. O site acabou passando por uma manutenção que impediu novos cadastros e, posteriormente, ele acabou sendo derrubado. A partir disso, o site foi retirado do ar definitivamente e aparentemente ninguém o preservou, tornando-se assim uma lost media. Neste tópico, eu vou contemplar todas as dublagens perdidas da Turma da Mônica. Aqui, eu estou me referindo, obviamente, às dublagens internacionais. O desenho da Turma da Mônica foi distribuído para diversos países. E por conta disso, de não ser um desenho de extremo sucesso em todos os países em que ele foi exibido, é mais comum que não haja registros de todas as dublagens. Não vou citar todas aqui. Esse tópico é mais uma menção honrosa mesmo, mas lá no Lost Media Archive tem uma página exclusiva para esse assunto. Então eu recomendo que vocês acessem depois. Capitão Picolé foi o primeiro personagem criado pelo Maurício de Souza lá em 1947, quando ele tinha apenas 12 anos de idade. O personagem em si chegou a aparecer em alguns gibis da Turma da Mônica, mas aquelas primeiras histórias, as primeiras tirinhas que o Maurício produziu, foram vendidas para os seus amigos do colégio, lá na década de 40, 50. Então essas, infelizmente, se perderam, e provavelmente se perderam para sempre. Em um álbum de figurinhas de 1986, é mostrado alguns frames de comerciais da Turma da Mônica que hoje em dia estão perdidos. São eles, um comercial de Natal e outro de Dia dos Pais, produzidos para o Banco do Estado da Bahia, um comercial do Chico Bento para a Feira de Londrina e outro da Mônica e do Cebolinha visitando a MSP. Esse tópico eu peguei lá do Mídia Perdida Postagem, e particularmente eu achei bem interessante. Recentemente, foi divulgado o elenco do live action de Turma da Mônica Jovem. Porém, o que eu não vi muitas pessoas comentarem é que os planos para essa adaptação eram um pouco diferentes há alguns anos atrás. Essa versão inicial, do Turma da Mônica Jovem em live action foi anunciada na CCXP e lá também foi apresentada a primeira personagem dessa produção. No caso, eu estou me referindo a Ramona, interpretada pela atriz Amanda Torre. Ela seria responsável por dar vida a esse personagem que é um pouco menos conhecida dos leitores mais tradicionais do gibi, mas que lá no Turma da Mônica Jovem, no spin-off, digamos assim, da Turma da Mônica,
ela tem uma relevância bem grande. Para iniciar a campanha de marketing, foi criado um canal do YouTube chamado Ramona TMJ, onde ela apresentava diversos vídeos contando curiosidades, fatos sobre a sua personalidade e alguns vlogs onde ela compartilhava diversas histórias. Era uma campanha que envolvia bastante esforço e a ideia era que esse conceito se estendesse para outros personagens ao longo do tempo. Ou seja, a produtora faria toda essa presença digital dos personagens, transformariam eles em influencers antes mesmo do filme sair em si. Mas aí entra uma questão. Isso tudo começou em 2017. A atriz que fez a Ramona era a Amanda Torre, como eu disse anteriormente, e ela tinha cerca de 13 anos de idade. Hoje, ela já tem cerca de 19 anos. Então, me vem a dúvida se a atriz será mantida nessa adaptação que está vindo por aí, ou se a participação dela foi cancelada de fato. Pois, de qualquer forma, o canal da Ramona TMJ foi desativado. Eu até consegui acessar ele pelo Wayback Machine, dava para ver que era bem ativo, e esse é um caso bem interessante. Eu queria até saber se alguém que está assistindo esse vídeo chegou a acompanhar esse canal, já que, na minha opinião, é uma ideia realmente muito legal. Eu vi alguns vídeos na época, eu achava bem criativa essa ideia de tentar transformar os personagens em influencers, antes mesmo do filme sair, mas parece que desde quando o live action da Turma da Mônica Jovem começou a ganhar mais consistência, tiveram mudanças criativas que aparentemente limaram a personagem Ramona do elenco. Então essa Lost Media me deixa bastante curioso, pois claramente foi investido um grande esforço para poder produzir esses materiais. O canal já tinha milhares de inscritos, então desistir assim do nada muito provavelmente foi por conta de uma decisão criativa que acabou sendo diferente dos planos iniciais do longa. Peraí, pessoal, eu tava editando este iceberg e eu tenho o costume de continuar procurando informações durante a pós-produção, justamente para tentar identificar novos pontos para complementar antes de postar o vídeo em si. Às vezes não dá tempo e alguns pontos importantes acabam ficando de fora, mas dessa vez deu tempo. Então se liga na informação complementar deste tópico. Primeiramente, não existia apenas o canal da Ramona. A personagem Denise também tinha um canal com o mesmo conceito. E esse, inclusive, ainda existe. Ou seja, também se tornou uma Lost Media. Eu, particularmente, não acompanhei e não conheci o canal da Denise, mas durante a pesquisa eu descobri que ele existiu. Então eu não poderia deixar de fazer essa menção honrosa aqui. E outro ponto importante, que eu, sinceramente, não fazia ideia, era que a personagem Ramona, nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica Jovem, foi de arrasta pra cima em um dos arcos da história. Quando eu li isso, eu até fiquei assustado, pensando que era a atriz, mas felizmente não era. Aqui a gente tá falando da personagem em si. Eu confesso que eu nunca parei para ler um arco completo de Turma da Mônica Jovem, então eu nem sabia que as histórias seguiam uma linha cronológica, mas eu acabei me deparando com essa informação na internet. Enfim, eu só queria complementar com essas infos antes de finalizar o tópico. Então, sem mais delongas, bora terminar esse iceberg. Gente, esse caso eu tenho certeza que é inédito aqui no YouTube, pelo menos dentro dessa comunidade de Lost Media, e por isso eu deixei ele para o final. No ano passado, um inscrito aqui do canal me enviou um e-mail com um vídeo muito peculiar. E desde já eu peço desculpas, pois eu não me lembro quem foi esse usuário, sério. Me desculpa mesmo, mas se tu estiver vendo esse vídeo, comenta aí embaixo que eu vou favoritar e te agradecer pessoalmente. O vídeo em questão mostra a Turma da Mônica dançando no baile do Viva a Noite, aquele programa apresentado pelo Gugu que passava nas noites de sábado do SBT. Esse vídeo é muito caótico. Tem muita coisa acontecendo, mas eu vou tentar dar o melhor contexto possível. Esse baile do Viva a Noite era um quadro bem recorrente do programa. Ele colocava os convidados para dançar no palco e o próprio apresentador dançava também. E nesse contexto,
por algum motivo, a Turma da Mônica estava presente no programa. E é muito engraçado, pois podemos ver cenas bem inusitadas, como o Gugu dançando com a Magali. Eu aposto que ninguém nunca havia criado essa imagem na cabeça antes de ver esse vídeo. E eu não sei o que a Turma da Mônica estava fazendo nesse programa, mas eu tenho muita curiosidade. Tentei encontrar na internet, mas eu não consegui. Então, a participação da Turma da Mônica nesse programa acabou se tornando uma grande lost media, já que a participação dos personagens muito provavelmente não se resume apenas a essa dança. Deve ter tido outras interações, a divulgação de alguma coisa, enfim. Não dá para saber, pois não há registros na internet dessa participação completa, mas eu finalmente posso compartilhar essa pérola que estava guardada aqui comigo desde o ano passado com vocês. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.